Ó Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações, Senhor. Amém. Senhor Jesus, eu queria, junto com os irmãos, ler Apocalipse. Capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, desculpa, eu falei errado. Apocalipse 1, 11. Apocalipse 1, 11. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, eu tive o privilégio de me converter ainda adolescente e cresci num bom ambiente cristão. Assim dizer, o meu pai espiritual era um pastor luterano da linha, eles chamavam de pietista, chamam. E nós conhecemos essa linha que vem do conde de Zinzendorf. Está relacionado com os Irmãos Unidos da Morávia. Então, eu cresci fisicamente, espiritualmente, tendo uma boa condução. E o que me impressionava é que quando ele chegava naquelas reuniões de pastores, e às vezes ele comentava a mesa ali, como que eles sofriam em ver as disputas de liderança, em ver líderes querendo inculcar ideologias que não tinha nada a ver com a Bíblia. E aquilo me impressionava, porque a gente via, se por um lado esse líder ele tinha um compromisso com a Bíblia, nem todos os líderes daquela organização tinham tal compromisso. E eu tive o privilégio de ser conduzido a uma boa escola para uma escola de teologia, onde eu tive uma formação bíblica muito boa. Seminário Bíblico Palavra da Vida, em São Paulo. Também ligado à linha dos Irmãos Unidos. E a primeira vez que eu me deparei com os livros da restauração, eu como que fiquei atraído por aquela literatura. E em fevereiro de 87, eu pude ir a uma primeira conferência. Eu havia comentado com a minha mãe que os 2 livros que nós havíamos ganhado de uma irmã, não sei quem conhece, a irmã Jussara de Viçosa, ela nos deu 2 livros. Um de Watmani, intitulado Palestras Adicionais,
e o outro do irmão Witness Lee. Peculiaridade, generalidade e o sentido prático da vida da igreja. E nós lemos esses dois livros em janeiro, dezembro, para janeiro, na virada de 86 para 87. Eu comentei com a minha mãe, olha, esse Watchman Nee, ele já morreu. Numa prisão chinesa. Mas o Witness Lee está vivo e prometeu dar uma conferência lá numa cidadezinha perto de Campinas, chamada Sumaré. Aí minha mãe falou, então nós vamos a essa conferência. E eu liguei para esses irmãos e eles me deram o endereço. Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Era tudo que eu sabia. Minha mãe e eu pegamos um ônibus aqui, fomos para São Paulo, e de São Paulo para Sumaré. E chegada à conferência, eu fiquei impactado com a visão simples que os irmãos transmitiam através da palavra. Não como um ensinamento teológico, mas uma visão para se viver. E uma das palavras que me ganhou foi justamente esse versículo, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui fala simplesmente 7 cidades, é como se estivesse falando, manda para Nanuque, Carlos Chagas, Ataleia, Teófilo Otoni. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu cresci vendo a igreja como uma organização e com várias linhas teológicas. E aqui está falando simplesmente o nome de cidades. E aí, quando foi prosseguindo, eu vi que a igreja não era uma organização, mas a igreja era um organismo vivo. Uma organização pode ser dividida. Por exemplo, em Carlos Chagas, nós tínhamos a cooperativa de laticínios e depois essa cooperativa, os mesmos grupos de associados decidiram criar uma segunda cooperativa, que é o Cicobi. O capital inicial saiu todo da Covan. Todos os sócios de um eram do outro. Depois ela abriu, ou seja, uma organização ela pode ser dividida e não tem problema nenhum. Quantas e quantas empresas se juntam ou se dividem e podem até ser mais eficientes. Mas pega um cachorro e divide ele no meio. Acabou o cachorro. Porque ele não é uma organização, é um organismo. Então, as organizações podem ser divididas. Mas o organismo não pode ser dividido. Irmãos, quando eu ganhei essa luz na palavra, eu falei, eu preciso desse alimento.
E ali, em fevereiro de 87, eu falei, Senhor, eu quero estar em todas as conferências. E nesses quase 40 anos, eu nunca orei ao Senhor perguntando, Senhor, é para me ir para a conferência em Sumaré? Não. Eu vou fazer outra pergunta. Vocês se perguntam, eu vou almoçar amanhã? Não. A gente já se organiza para isso. Chega e fala, está acabando o arroz, tem que comprar. E a gente senta na mesa e fala, Senhor, em teu nome nós abençoamos esse alimento e vai comer. Nós oramos agradecendo a comida. Agora, esse negócio fala, Senhor, é para mim ir para a reunião? Não, tem reunião, é para ir. Nós precisamos desse alimento. A gente não se pergunta, será que é para mim ir, Senhor, para o Partir do Pão, amanhã às 9 horas? Não. Agora, se você cair, quebrar o pé, tiver aqui para o hospital, tudo bem, vai para o hospital, não precisa de com o pé sem enfaixar ou sangrando para a reunião. Existem situações excepcionais que você tem uma prova vestibular, você tem, mas não é pela nossa vontade que nós procuramos alimento, é pela necessidade. E essa necessidade diz respeito às nossas reuniões cotidianas da vida da igreja, mas também diz respeito às grandes conferências. E hoje, eu quero estar passando um encargo que aparentemente não nos diz muito respeito. Porque talvez você nunca tenha ido a Sumaré. Aliás, quem aqui já foi a uma conferência em Sumaré? Acho que quase que a maioria, né? No início da década de 80, juntaram-se um grupo, eram poucas igrejas naquela época no Brasil, acho que em torno de umas 40 se juntaram, e decidiram construir uma infraestrutura em um sítio lá próximo a Sumaré, entre Sumaré e Montemor. E os irmãos construíram alojamento, na época um local de reunião que comportava 1.500 irmãos. E graças ao Senhor, as igrejas foram multiplicando. Quando chegou em 86, 85, não sei, eu ainda não estava na vida da igreja, os irmãos dobraram aquele espaço para 3.000 pessoas. Quem já foi lá ali naquele centro de convivência. E foram se criando uma infraestrutura para isso, fazendo ruas, alojamentos. Várias igrejas têm o seu próprio alojamento, principalmente as igrejas maiores. Depois, quando igrejas menores foram também construindo, não em conjunto, um alojamento, e aí, como nós em Carlos Chagas temos leitos e não um alojamento inteiro. Né? Por quê?
que sentiu-se essa necessidade, para que a gente não ficasse só no arroz com feijão. De vez em quando você tem um grande banquete. Foi construída uma infraestrutura que hoje é capaz de hospedar em torno de 8.000 irmãos. Com uma infraestrutura para, numa reunião, acomodar até em torno de 12.000 pessoas. E vem irmãos de toda a terra, de todos os continentes, para que a gente possa não apenas ter comunhão entre algumas poucas igrejas próximas, como a gente, quando tem uma conferência microrregional, vai em Valadares, às vezes em Vila Velha. Então a gente acaba conhecendo alguns irmãos daquela microrregião, mas a gente poder ter comunhão com irmãos de toda a terra. Como eu falei, para a questão de alimentação, nós precisamos estar sempre atentos. Nós somos o que comemos. Se você só come chips, açúcares, você vai ter uma saúde precária. Você tem que ter uma alimentação balanceada. E assim também é no nosso viver espiritual. Por isso, irmãos, logo quando nós começamos a reunir como igreja em Carlos Chagas, nós não medimos esforço para facilitar ao máximo a ida dos irmãos nas conferências, quer fosse nas cidades mais próximas, como Vila Velha, Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Governador Valadares, mas também em Sumaré. Tendo sempre o foco, nós precisamos ter uma boa alimentação. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E quando nós temos comunhão com mais irmãos que vivem uma outra realidade, nosso horizonte é alargado. Às vezes a gente fica pensando que na nossa vidinha boa aqui, a gente não tem noção do que os irmãos passam em países como Cuba, Venezuela. Eu já falei aqui, eu fiquei tendo comunhão com irmãos de lá. O irmão falou comigo, faz 3 meses que na minha casa não cai água. Agora imagina, num país onde não tem papel higiênico para comprar. E está 3 meses sem cair água na sua casa. O que você vai fazer? Falei, irmãos, como? Ele falou, olha, na minha experiência, eu tenho uma irmã de sangue que na casa dela tem uma cassina. E a gente pega esses galões de 20 litros e tem que ir lá pegar água. Água para tudo, irmão. E às vezes a gente fala, não, aqui está difícil. A gente, quando vê a situação de outras pessoas, e ali na comunhão, às vezes a gente consegue sair um pouco,
como se a gente estivesse vendo o mundo no fundo do poço. A gente é aquele sapo que vê o céu desse tamanhozinho lá, e quando a gente chega em cima, que céu, que céu grande. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, até 1999, todas as despesas da instância eram rateadas entre todas as igrejas. Nós tínhamos uma taxa de manutenção. Por quê? Porque nós usávamos toda aquela infraestrutura de uma maneira exclusiva. Era só nós que usávamos. E era um custo alto. Por quê? Imagina uma infraestrutura de uma pequena cidade. Porque hoje as leis são rigorosas, tem que ter estação de tratamento de água. Maeta. Tem que ter uma estação de tratamento de esgoto. E tem que ter manutenção, porque senão tudo acaba. Tem grama, tem que cortar grama. E assim vai. Quantos funcionários? Mas, a partir do ano 2000, o coração do irmão Domes, que também está nos aproximando dos demais irmãos que não reúnem conosco. Eles, embora estejam no sistema organizacional, eles são nossos irmãos, fazem parte da igreja. Então, nós passamos a ceder as nossas instalações para outros grupos cristãos. E isso foi muito bom. Por quê? O irmão falou, o nosso foco agora é a expansão. E aí nós fomos liberados de todas as taxas de manutenção. Só que, a partir da pandemia, foi proibido se fazer eventos. E quem é o dono da criança que tem que cuidar da criança? Ou seja, nós vimos a necessidade de nós socorrermos a instância. E os irmãos estabeleceram um projeto chamado Celeiro EAV, Instância Árvore da Vida. E os irmãos fizeram um apanhado de a quantidade de irmãos que vinham fazendo a inscrição. E a nós coube uma cota. E essa cota é uma responsabilidade da igreja em Carro-Chaves. Então, nós poderíamos muito bem pegar do dinheiro da igreja e cobrir essa cota. Mas nós não queremos ficar apenas com a igreja. Se por acaso os irmãos não cobrir esses valores, a igreja vai cobrir. Então, nós decidimos fazer o seguinte: para cada conferência internacional, vai exigir 2 cupons. Para uma conferência de adolescentes,
um cupom. E uma de jovens, um cupom. Então, se os jovens falam, não, esse ano eu quero ir nas duas conferências, de janeiro e de julho, que são as conferências dos jovens. Quero participar, conferência de adolescentes, conferência de jovens. E eu quero ir em janeiro e fevereiro, então você vai precisar de 4 cupons. Aí o irmão Cleomar fala, não, eu quero ir na conferência de setembro, 2 cupons, porque é uma conferência internacional. Não, mas eu não quero ir sozinho, eu quero levar a irmã Aura. Então, vão ser 4 cupons. Não, mas eu quero levar o Caio e quero levar o Gabriel. Aí vão ser 8 cupons. E nós vamos poder parcelar em até 10 vezes. Então, quanto são cada cupom? R$100. Então, se você vai querer 2 cupons, vão ser R$200. Aí parcela, você vai, a cada mês, pagar R$20. Então, essa é uma maneira que nós decidimos para que não comprometa o caixa da igreja. Graças a Deus, nós estamos já quase pronto o nosso centro de convivência. Em breve, iniciaremos uma segunda reforma para que tenhamos o nosso bucafé aqui embaixo. Né? E precisa de recursos. Então, nós não queremos ter que, todo mês, tirar recursos. Agora, você vai falar, não, isso é um programa da gente antecipar pagando as conferências, a inscrição da conferência. Não. Embora nós estejamos cotizando em cupons e os cupons eventualmente poderão ser usados, mas é pela fé. Essa é uma oferta. Por quê? Porque nós estamos aguardando que no ano que vem vá ter conferências presenciais. E se não tiver? Nós não estamos garantindo que vai haver. Isso não depende de nós. É uma oferta. Agora, havendo conferência, 2 cupons valerão para uma conferência internacional. Um para uma de adolescente ou de jovem. Se você for na adolescente e jovem, amém. Você vai necessitar de 2 cupons. Nós sentimos a necessidade de passar esse encargo para toda a igreja, para não privar os irmãos, primeiro, de nós continuarmos tendo o privilégio de ser uma igreja que está sempre presente na conferência. 19, no ano 19, nós, por mais de uma vez, contratamos o ônibus inteiro. E eu acho até engraçado que, às vezes, os irmãos lá de Sumaré, os irmãos lá da Estância, às vezes eles pensam que Carlos Chagas é uma cidade grande, que mandam um ônibus inteiro.
Aí, quando eles ficam sabendo que aqui, eu acho que a cidade mesmo deve ter uns 12 mil habitantes, o município tem 20 mil, né? E tem vários distritos, né? 4 distritos. Aí, quando eles ficam, é só, né? 12 mil habitantes. Mas nós temos pagado um preço para estarmos presentes nas conferências. Porque é através da palavra que vem a visão. Então, nós queremos não só continuar, mas nós queremos aumentar a nossa taxa de participação. E nós entendemos que vai ser uma maneira para você estar assegurando para o ano que vem a sua inscrição. Caso não tenha, amém, você ofertou. Mas eu tenho esperança que já no início do ano que vem nós vamos poder participar. Senhor Jesus. Aí você fala, não, mas irmãos, e se eu não participar desse programa e depois, eu comprei só 2 cupons e eu vou querer ir a uma segunda conferência? Se tiver um cupom disponível de um, nós vamos passar para outro e vamos tentar viabilizar. Mas se acabarem todos os cupons, você vai poder fazer a inscrição. Só que você vai ter que pagar a taxa da época, né? Se for R$230, você vai pagar 230. Se for 260, você vai pagar 260. Né? Agora, o cupom vai te dar a garantia de que você vai poder usá-lo dessa forma. Amém? Então, voltando àquele versículo que eu citei no início. Apocalipse 1:11 fala, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa mensagem está sendo enviada às igrejas. Assim como o Senhor, Ele mandou as mensagens aqui da visão de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, de certa forma, representava a totalidade das igrejas da época. Hoje, o Senhor aqui está nos privilegiando a poder tomar esse encargo para que a gente possa desfrutar lá, muitas vezes. E mesmo que você não tenha ainda tido a oportunidade, eu quero essa noite aguçar em você esse sentimento. Eu quero ir. E não é, eu já estou de meia idade, eu vou ter. Né? Pergunta se ela está planejando ir na próxima. Tá, vó? A senhora está planejando ir no próximo? Aê! Né? Boa pergunta. Eu vou precisar de uma pessoa responsável que possa se incumbir de fazer esse recolhimento.
E aí vai ser feito o pagamento todo dia 15. 15 de agosto vai ser a primeira pagamento. O compromisso da igreja em Carlos Chagas são 20 cupons por mês. Mas se depois que a gente fizer o rateio e der 30 cupons, nós temos como aumentar, mas nós fizemos um compromisso de pelo menos 20 cupons. E aí, você não precisa fazer apenas o seu. Se você tiver, vamos supor, eu preciso de 4 cupons, mas não, eu tenho o sentimento de poder, quem sabe, levar mais uma pessoa. Então, põe mais uma, então vou fazer 6 cupons. E assim, mas não é para você fazer, ore ao Senhor, nós não estamos querendo forçar a barra. Nós precisamos ter o pé no chão, né? Mas o coração nas coisas celestiais. Amém? Irmãos, na minha experiência, quando eu tive essa visão, a minha família estava endividadíssima. Até ser fazendeiro, sim. Na época, eu fiz as contas. Se eu vendesse a fazenda, o gado, tudo que nós tínhamos, nós não pagávamos a dívida junto ao banco. Minha família estava quebrada. Quantas e quantas vezes eu fui para a conferência no cheque especial, né? Pagando juro alto. Mas o Senhor supriu, né? Quando a gente vai fazer as prioridades da gente, a gente tem que estabelecer as prioridades. Eu não sei quantos anos a gente ficou sem comprar roupa. E nós não ficamos pelados. Quantas e quantas vezes a gente tinha parente rico que mandava mala de roupa, a gente saía escolhendo, essa pode, essa, mas a gente não faltava uma conferência. Agora, se você põe as prioridades erradas, a gente tem que procurar pôr em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto é acrescentado. O Senhor, Ele tem as maneiras dele. Chegar na minha casa hoje, que casa bonita. Não fui eu que fiz, não, o Senhor deu. A casa que a gente morava era uma casa que o nosso vaqueiro morava. E quando a gente foi para lá, a gente caiu a casa para dar uma melhorada. Mas o nosso coração estava em buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. E a gente anela. E os irmãos hoje também falam, não, eu também quero poder participar. Talvez você fale, não, mas eu vou ver na internet. Sim, muito bom. Melhor do que nada. Mas tem uma coisa que a internet não consegue fazer, é levar o ambiente. A esfera. Quando você chega numa fila, onde você pode estar conversando com os irmãos de diferentes partes do Brasil e do mundo, onde você passa
8 dias e meio ali, junto com os irmãos de toda a terra, isso não tem preço. Amém? Eu estou disposto a procurar sanar as dúvidas. Pode ser que você não tenha entendido muito bem. Eu quero poder abrir para perguntas. Posso começar a fazer perguntas, então? Sim. Desde que creia no Senhor e esteja disposta a se sujeitar às normas, porque lá existem normas a serem observadas. Não pode, por exemplo, fazer uso de bebidas alcoólicas, não pode vestir de qualquer maneira para uma reunião, tem horário a ser cumprido, né? Porque se não tiver normas, fica complicado. Vamos por um grupo de milhares de pessoas, né? Tem que ter ordem. Então, desde que você tenha busca da palavra, você será muito bem aceito. Isso. Tem áreas que são restritas para a circulação de mulheres, áreas restritas de circulação para homens, né? Então, existem normas a ser observadas. Mais perguntas? Não. Janeiro, conferência de jovens. Para cada conferência de adolescentes e jovens, para cada um cupom. Então, são 2 cupons. 2. Conferência, que geralmente é em fevereiro, às vezes março, que é no período de carnaval, internacional, 2 cupons. Julho, conferência de adolescentes e jovens, mais 2 cupons. Um para cada período. E setembro, 2 cupons. Isso. Então, nós vamos depois, no grupo da igreja, passar quem será o responsável por estar passando, recolhendo. Talvez a gente faça isso para o GFCM, o Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Aí teria mais de uma pessoa recolhendo, para facilitar. E para não pesar para uma pessoa. Irmãos, eu vejo que, às vezes, nós achamos, não, eu não posso servir. Pode, se você tiver o coração puro, né, nós temos que encontrar qual é a nossa função no corpo. Olha, nós temos vários dedos, mas nenhum é igualzinho ao outro. Cada órgão do nosso corpo tem uma função. E quando
nós exercemos essa função, aquele corpo, aquele órgão, né, aquele membro fica saudável. Você pega uma pessoa que faz bastante exercício, ou seja, ele está exercitando o seu membro, ele fica forte. Agora, se você pegar, engessar o seu braço e ficar um mês com ele engessado, quando você tirar o braço do gesso, você vai ter que fazer fisioterapia para ele esticar. Ou seja, nós precisamos exercitar. Talvez seja uma situação dessa, né? Concorda, irmã Vanusa? Quando a gente começa a exercitar no serviço, né? Seja no serviço de música, seja no serviço administrativo, né? Aí nós nos sentimos úteis. Então, depois nós vamos passar no grupo quem vão ser essas pessoas, e aí essa pessoa vai ter a responsabilidade de receber, não, se eu, digamos, passar para fulano de tal, do grupo 1, aí todos falam, não, eu quero uma cota, eu quero 2, quero 3, e aí nós vamos reunir para que não fique comprometendo o caixa da igreja. Amém? Então, nós vamos agora ter um pequeno momento para a gente orar um pouco. Podemos fazer isso a 2 a 2.